E aí, Linux é importante para quem é programador? Será? Essa é a pergunta do Gabriel Gomes, né? Jovem, faz um vídeo falando sobre estudar Linux. É importante para quem quer ser programador? Tá bom. Bom, falando aqui da minha experiência, né? Acho que a gente começar assim é importante, né? Por quê? Porque muitos dos servidores que você vai usar no seu dia a dia, eles usam Linux, né? Principalmente grandes empresas. Aí vão ser aqueles servidores lá que não tem nem interface gráfica, sabe? E aí o pessoal fala que isso é por questão de performance, segurança, né? Tem vários temas assim, mas normalmente nas empresas, principalmente as grandes, né? Você não vai ter nenhum servidor Windows, assim, dificilmente você vai ter. Tem empresa que eu já trabalhei que tinha, né? Era uma delicinha, você só conectava lá usando o Microsoft Remote Connect, lá, aquela conexão diária de trabalho remoto. Você ia lá, conectava no servidor, fazia as coisas bonitinho ali visualmente, né? Muito mais legal do que esse negócio de comando. Agora, nos servidores Linux, que são a maioria, principalmente na nuvem, né? Servidor em cloud, normalmente você vai ter um Linuxzinho rodando lá na nuvem. E aí você eventualmente vai ter que ir lá fazer algumas coisas, né? Quais são as principais tarefas aí que nesses 17 anos como programador eu tive que fazer usando o ambiente Linux, né? A principal delas é fazer deploy, restartar a aplicação e também olhar logs. São essas três coisas aí que você como programador, você mais hora menos hora vai ter que fazer, né? Veja que na nossa área a gente tem normalmente três ambientes. Um é a sua máquina de desenvolvimento, sua máquina local, onde você roda uma cópia do programa ali. A outra é o ambiente de homologação e testes, que é onde outras pessoas vão testar o seu trabalho antes dele ir para a produção. E depois você tem o ambiente de produção, que é o ambiente que de fato está rodando lá os dados reais, o sistema real, onde os clientes estão acessando, enfim. Esse aqui é o final, né? Normalmente esses dois aqui são Linux, tá ligado? Porque eles são uma cópia, né? Onde se testa normalmente é um ambiente igualzinho de produção, só com dados diferentes e coisas assim. E eu vou te dizer que boa parte do trabalho está aqui, ó, no ambiente de homologação. Nesse ambiente a gente precisa fazer muitos testes, deploys, porque vamos supor, você desenvolveu alguma coisa, o famoso na minha máquina funciona. Aí você bota lá no servidor, não vai funcionar, vai dar algum erro, alguma coisa. E aí para você achar esses erros, você tem que entrar lá nos logs, né? Você vai pegar os logs, olhar, analisar, tentar entender. Você precisa também ver se aquele programa seu está rodando ou não está, né? E aí você precisa conhecer os comandinhos ali de processos do Linux, né? Não que você tenha que decorar, eu mesmo, para falar para vocês, eu não sei de cor muita coisa não. Mas eu sei o que eu preciso procurar, né? Então, por exemplo, para fazer essa conexão na máquina, normalmente a gente usa um negócio chamado SSH, né? Aí tem o comando SSH que você dá no seu Windows mesmo, e copia e cola lá uma string que é como se fosse o usuário, senha, o nome da máquina, essas coisas ali, para você fazer o login na máquina remota. Aí uma vez lá na máquina você tem aquele comando dir, né, para você ver, aliás é o ls no Linux, né, você dá um ls, ele vai listar os arquivos, você dá um cd e o nome da pasta, ele vai abrir, né. Uma coisa muito legal do terminal do Linux, que o SSH é isso, você abre um terminal no seu Windows, ou Mac, ou seja lá o que for, e aí você conecta na máquina remota e começa a rodar comandos lá na máquina remota, né? Então você está digitando no seu terminal ali, no seu prompt de comando do Windows, mas esses comandos estão sendo executados lá na máquina do servidor. E uma coisa muito legal que tanto o Linux quanto o Mac eles têm, eu não sei se o Windows atualmente tem, né? Da última vez que eu mexi não tinha, mas era assim, você dá um cd do tab, ele completa para você, downloads. Então isso agiliza demais, né? Conforme você vai mexendo no terminal, você vai percebendo que ele tem algumas coisas que são extremamente práticas de você usar, né? Porque você pensa, pô, que saco, terminal, né? Era muito mais fácil clicar, mas quando você pega um jeito, o terminal ele fica muito mais produtivo, né? Até porque você pode ter um bloco de notas, salvar os principais comandos que você usa, você vai só copiando e colando, né? E aí isso agiliza muito o seu processo de navegar nas pastas, né? Por exemplo, vou fazer deploy de uma aplicação, né? Normalmente você vai usar um FileZilla, né? Que é uma outra ferramenta que você instala no seu Windows. Isso é um cliente de FTP, aí você conecta via FTP na máquina, copia o arquivo, isso daí você faz visual na GUI, né? Você vai copiar o arquivo da sua máquina e colocar numa pasta lá no servidor Linux. E aí, depois, você vai fazer o que? Você vai pegar o seu SSH e ir lá abrir aquela pasta pelo terminal de comando ali e vai pegar aquele arquivo, copiar para algum lugar ou executar algum comando, alguma coisa, né? Isso é a fase de deploy
da aplicação. Para você poder ver o arquivo, né, tem um comando cat, você põe o nome do arquivo e coloca o número das linhas. Você precisa pesquisar isso aí na internet, né, mano, para ver certinho. Mas assim, você tem que ter em mente o que? Você precisa de um comando de SSH para conectar na máquina remota. Você precisa desse comando CD para navegar lá nas pastas. E aí quando você vai rodar alguma coisa lá, você dá um ponto barra e um comando, né? Para você executar um comando. Tem um comando chmod que é para você dar permissão. Isso é uma das coisas mais chatas de mexer no Linux, né? Muitas vezes você copia um arquivo para lá e aí você não consegue fazer as coisas que você precisa. Você precisa dar um chmod, -777. Mentira, você tem que dar um chmod e ver o código lá que você tem que pôr para dar permissão naquele arquivo para você fazer a operação, né? Grosso modo, você tem permissão de leitura, de escrita e de execução, né? Se você dá o 777, você libera tudo. Mas o Linux é tão chato que às vezes você dá um 777 lá para o negócio funcionar e você não tem que ficar se preocupando com isso. E ele fala, não, tem muita permissão, então não dá para rodar, você tem que pôr a permissão certinha lá naquela porcaria. Inclusive, quando dá esse erro, normalmente é bom que ele te fala, né? Ó, você está com muita permissão nesse arquivo, mude a permissão e ele dá lá chmod e o código que você tem que pôr para ele aceitar rodar a porra do arquivo. Caralho, é muito chato o Linux nesse aspecto. E aí você vai ler os arquivos, tem que saber, né? Esse comando, ó, qual comando que eu leio o arquivo aqui. É legal para ver logs, né? Você pode abrir lá na tela de comando seu arquivo de log e aí ele fica que nem a IDE, né? Ele vai atualizando. Conforme o processo coloca mais linhas naquele arquivo, ele vai rolando ali para você conseguir ler, né? Isso aí é uma coisa bem legal também que você tem lá. Mas em resumo é isso, né? E também você tem que saber o comando dos processos, né? Isso eu já esqueci, se você souber, deixa aí nos comentários, acho que é ps grep java, por exemplo, e vai listar os processos com o nome Java. E aí você pega o ID do processo, você pode dar um kill -9 para poder terminar aquele processo ali, né? Às vezes sua aplicação travou, alguma coisa assim, você para ela e roda de novo. Java no caso, porque eu trabalho com desenvolvimento Java, né? Mas enfim, são esses comandos básicos que você vai precisar, mais hora, menos hora, né? Mesmo que você esteja rodando na nuvem, é relativamente comum você ter que dar esses comandos. Porque na nuvem você consegue resolver a maior parte das coisas ali naquela interfacezinha pelo navegador, né? Mas tem coisa que não tem jeito, né? Vai ter coisa que você vai ter que entrar lá, rodar uns comandos. Mas assim, te digo que é a parte simples do Linux, né? Você não necessariamente, como programador, você não precisa saber mais do que essas operações básicas, né? Que eu mencionei nesse vídeo aqui. Conectar na máquina com SSH, fazer um FTP com FileZilla para copiar arquivo para lá, saber navegar, né? Abrir as pastinhas, saber ver os processos ou as IDs deles para parar, saber ler o arquivo de log, né? São essas 5 operações aí que você vai usar como desenvolvedor. Claro que se você conhecer mais, melhor, né? Por exemplo, você tem o apt-get, e aí você vai usar mais quando você está programando na sua máquina usando Linux, que aí você instala as coisas. O apt-get é maravilhoso. O apt-get, sei lá, Java, ele vai e pega o Java e instala para você. Você não precisa baixar na sua máquina, clicar, aceitar termo de licença. Não, você dá apt-get, install, ele vai lá e instala os negócios. Então, essas coisas são práticas, né? O Linux ele é bacana. Mas eu faço uma provocação, uma piada, né, mano? Se Linux fosse bom mesmo, não seria de graça. Tá ligado? Então acesse meu curso jovemtranquilão.online. Lá você tem acesso a 7 dias grátis para testar e ver se você gosta dos conteúdos. Garanto que você vai gostar, tá certo? Lá você vai ter acesso ao conhecimento aí que eu adquiri ao longo de 17 anos como programador. E clica nesse card aqui que eu vou falar para você. Pablo Marçal vai falir. Esse vai ser o tema aí do nosso próximo vídeo. Então você vai clicar nesse cardzinho aqui, a gente vai continuar essa conversa lá. E aproveite e diz lá pra nós o que você acha do Pablo Marçal. Você ama ou odeia o Pablo Marçal? Qual que é a sua opinião? Chega nesse vídeo aqui, clica no card que eu tô te esperando lá, beleza? Forte abraço e vem pra gente continuar esse papo.